Oi pessoal, tudo bem? O pessoal da Pastoral Familiar pediu para a gente conversar um pouquinho, né, e gravar esse vídeo sobre diálogo conjugal. Então antes disso, deixa a gente se apresentar para vocês, né, saberem quem somos. Né? É isso aí. Nós somos Patrícia e Guilherme, estamos casados vamos fazer 19 anos agora no final desse ano. Temos duas filhas, Ana e Lia, são gêmeas, de 15 anos, né? Fizeram 15 anos ano passado, vão fazer 16 também em outubro. E a gente também participa da pastoral e de alguns movimentos da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora aqui em Niterói. Bom, quando a gente casa, né, quando a gente recebe o sacramento do matrimônio, a gente, aquela velha fórmula, né? Nós deixamos de ser um e outro e passamos a ser um e outro, né? Passamos a ser uma só carne. Então, tudo que a gente faz, né, como casal, deve buscar uma unidade, uma união desse casal. Né? Então, não pode ser o Guilherme resolvendo, a Patrícia resolvendo. A gente tem que tá antenado, tá sincronizado, tá concordando com o que está acontecendo, para que as coisas aconteçam de forma unida, né? E, assim, quando a gente resolve estar juntos, é porque temos muita coisa em comum. Descobrimos isso ao longo do relacionamento, etc., que temos muito em comum. E esse muito em comum tem que se tornar, de fato, objetivos comuns. Né? Então, o nosso dia a dia, a nossa vida de casal, de família, ela tem que ser pautada, tem que ser direcionada por objetivos comuns. Não adianta cada um querer chegar num ponto, caminhar para um lado, porque em algum momento isso vai descambar, né? Isso vai distanciar o casal. Então os dois têm que estar sempre trabalhando e entendendo para que lado o casal está querendo andar, né? Qual o objetivo de fato de vida da família, do casal. Porque senão a gente pode usar a imagem do barquinho, né? Que tá cada um com um remo de um lado do barco. Se os dois não estiverem remando para a mesma direção, o barco vai ficar rodando, né? Vai se perder, vai ser levado pela maré e não vai chegar no ponto onde se quer chegar. Então é importante que tenha essa união, né? Esse companheirismo, os dois juntos buscando alguma coisa. Ah, mas eu tenho uma ideia, ela tem outra, né? Então a gente tem que ceder, né? A gente tem que conversar e alguém vai ter que ceder para que se continue remando para o mesmo lado, né? Para que se continue unido. E a ideia de união é de fato tentar ser de fato um só, né? Ser o companheiro suficiente para entender o momento do outro, o que o outro está colocando, e você também colocar o teu ponto de vista, o que você pensa, né? E aquilo em comum. E juntos tomar uma decisão que seja bom para ambos. Ou que alguém abra mão, mas que não seja algo assim sofrido, que vai ficar aquela coisa amargurada. Que você abra mão com prazer, né? Com respeito, enfim, com doação mesmo, para o bem comum, para um bem maior. Mas para aquilo não se torne uma ferida para você, né? Então, que se entenda a situação e o abrir mão daquilo, de fato, faça parte, quer dizer, vai fazer parte da vida, né? E como companheirismo, aquilo vai ser tão natural que não vai causar sofrimento, não tem que causar sofrimento, não tem que virar uma mágoa. Bom, então, usando a metáfora do barco, né, do remar para o mesmo lado, é importante que a gente esteja atento um ao outro para que a gente continue remando na mesma velocidade, com a mesma intensidade, né, de forma sincronizada. Então a gente tem que estar atento ao que está acontecendo do outro lado do barco, já que o barco está junto assim. Né? Então a gente precisa saber se o outro está cansado, se o outro está com sede, né? Se está acontecendo alguma coisa para que os dois remem juntos e os dois até parem de remar juntos, caso seja o momento de dar uma parada, né, para poder restabelecer forças, tal, para um compensar o outro, se for o caso. Então a gente precisa nessa história, a gente precisa estar sempre se encontrando,
né? Precisamos nos encontrar para que a gente continue na mesma meta. O encontrar, né, o encontro, não é só fisicamente. Obviamente que a gente precisa ter momentos fisicamente juntos, fazer coisas Mas isso juntas. foi uma metáfora, é isso aí. Fazer coisas juntas, né? Mas a gente precisa também ter esse encontro de essência, de problemas, de percepção do outro, né? Das capacidades, das dificuldades, das forças. Então, valorizar aquilo que o outro tem de bom para ele e o que ele faz de bom com você, né? E saber também as dificuldades e não usar isso contra, mas conhecendo a dificuldade, como que eu posso ajudá-lo a superar aquela dificuldade, ou eu, com as minhas dificuldades, consigo demonstrar para ele que aquilo é uma dificuldade, por isso eu preciso de ajuda. Né? Então esse encontro é no sentido dessa percepção do outro. Voltando à metáfora, né? Poxa, se a gente está remando, se eu estou vendo que ela está cansada, das duas uma. Ou a gente para, né? Vamos parar de remar. Ou então eu posso falar, vamos lá, vamos, você consegue, time! Isso aí. Então a gente tem que estar atento. E dessa forma a gente vai tentar, né, corrigir, se for possível, se não considerar a fraqueza, né, a limitação do outro, e a gente poder botar pilha, né, e reforçar o que é importante, o que é qualidade. Então a gente tem que estar sempre buscando isso. Né? Isso é fácil de fazer? Nem sempre. A gente... Essa atenção em tempo integral, ela é muito, às vezes é muito árdua, né? Assim, a gente precisa, muitas vezes a gente dá uma desligada e tal. Não percebe os sinais do outro. Isso. Então é importante que a gente esteja atento nessa onda. Entre a gente é perfeito? A gente consegue estar em sincronia perfeita o tempo todo? Não. De vez em quando a gente bate cabeça. Mas né? Também a gente procura sempre estar valorizando muito o ato do outro, com palavras, com carinhos, até mesmo com o silenciar, né? Quando a gente percebe que o outro não está muito bem de humor e tudo mais, o fato da gente silenciar, não estimular né, aquele momento de tensão é um fator também que ajuda. Usando a metáfora, se eu estou vendo que a Patrícia está remando errado, e se eu começo a falar assim, fazer um tom de crítica, assim, ó, tá remando errado aí, ó, presta atenção, ó, e ela fica pistola, ela senta o remo na minha cabeça e a gente para de remar. Então, a melhor opção nesse caso é tentar remar igual a ela, até ver o momento tranquilo de chegar e bater um papo, ó, é melhor você remar assim. Então dizer, olha, deixa eu te mostrar como tá remando legal aqui para você fazer junto comigo. É isso. Quando a gente fala, né, quando a gente se casa, a gente vira uma unidade em busca da santidade. Então, duas falas bíblicas são legais para a gente refletir, né, e que a gente tenta trazer isso para a nossa vida sempre que possível. Né? Sede santos, como o vosso Pai é santo. Né? Então, a gente é convidado à santidade o tempo todo. E amai ao próximo como a ti mesmo. Dentro do casal, essas duas falas, né, trazem uma referência muito, muito forte. Né? Afinal de contas, o nosso cônjuge é o próximo mais próximo que a gente tem. Né? Então é quem está próximo, quem está dormindo próximo. Você dorme do lado da pessoa. Né? Olha o perigo que isso pode ser. E assim, eu pelo menos, eu acho que isso é comum, né, nos casais. A pessoa com quem a gente quer dividir, a primeira pessoa que a gente pensa em dividir as alegrias é o cônjuge, né? É o meu marido. Tudo que eu sinto, que eu penso, a primeira pessoa que eu quero falar é com ele. Deixa que sinta, que fala. Claro, Guilherme. E da mesma forma, o descontar também, né? Se eu tô chateada, se eu tô nervosa, se eu tô qualquer coisa e ele vem falar comigo,
é a pessoa com quem eu tenho que eu me sinto mais livre para poder desabafar e descontar. Não que isso seja de forma, né, positiva, boa, obviamente, ninguém gosta de receber algo negativo assim, mas é natural que, como ele está muito próximo, ele é muito próximo, então eu desconto nele, né? Não, obviamente, de propósito, mas acontece. Então, quando a gente precisa ter esse contexto da santidade, de entender quem é o nosso próximo, a gente precisa estar muito ligado nisso, né? De como eu estou tratando o meu marido ou como eu estou sendo tratada, para que isso não se perca, para que a gente mantenha esse carinho, enfim, pelo outro, né? E assim, como eu falei no início, né, no início deste momento, nós somos chamados à santidade. Né? E a partir do momento que a gente está em casal, essa santidade deve ser buscada a dois, né? Porque é um dando força para o outro, né? É um corrigindo o rumo do outro, é um dando apoio, né? Dando suporte. É aquela fala de Colossenses, né? Do suportai-vos mutuamente, não é na coisa do suportar, essa pessoa suportável, tolerável, não. Suportar de dar suporte, né? Então, ser o suporte. Ser o suporte. A gente está numa caminhada, né? A busca de santidade é uma caminhada. E não é o fim do caminho, né? A gente só vai saber disso quando morrer. A gente vai saber se essa caminhada foi legal ou não. Mas Jesus é o caminho, a gente tem que estar nesse caminho. E esse caminho a dois é a escolha que a gente fez enquanto vocação, né, do momento que a gente recebe o sacramento do matrimônio, essa escolha a dois, né, esse caminho deve ser trilhado a dois, e a melhor pessoa para estar do seu lado nesse momento é o seu cônjuge, né? E como a gente falou na parte lá da união, né, a santidade ou o caminho que a gente escolhe para traçar para a nossa vida espiritual tem que ser comum, né? Eu até posso ter a minha vida espiritual, ele também a dele individualmente, mas a gente precisa ter um desenvolver conjugal, né? Então, rezar juntos, no nosso caso, a gente trabalha na equipe de liturgia, então juntos, quando a gente trabalha para o movimento de encontros de adolescentes, encontros de jovens, a própria pastoral, juntos, né? Não aquela coisa de cada um faz o seu sozinho, aquele que mais se identifica. Não que isso não possa acontecer, mas não que isso não seja somente desta forma. A gente tem que encontrar uma forma de trabalhar a espiritualidade do casal, né? Para que essa espiritualidade se fortaleça na caminhada. Até para poder propiciar momentos juntos, né? Que na correria do trabalho e etc, etc. Se ainda a nossa atividade pastoral, essa pelo menos foi a nossa opção, né? Se a nossa atividade pastoral for separado, a gente vai perder aqueles momentos juntos. Né? A partir do momento que um está na pastoral, outro está na outra, a gente só se encontra de vez em quando, em momentos de maior intensidade de serviço pastoral, a gente não vai se encontrar nunca. Aí, sem a gente estar encontrando, é difícil a gente estar remando do mesmo lado. Para que a gente saiba, né, a intensidade da remada, para que a gente saiba se o outro está cansado ou não, é preciso muitas vezes que a gente converse sobre isso, né? É difícil você simplesmente ver, a gente tem que estar atento, mas é importante que a gente verbalize essas coisas para que a gente continue unido, para que a gente continue se encontrando. Imaginem um encontro, né, que haja sem que os dois conversem, né? Aquela cena de filme, aqueles casamentos acabando, né? Um na mesa, o outro na mesa, lendo cardápio, falando amenidades, né? Já viu o que aconteceu agora? O uso de máscara na rua é obrigatório. Enfim, conversa de amenidades não. A gente tem que... Amenidades, legal de vez em quando, mas é importante que a gente mantenha esse canal aberto de conversa profunda, né? De um com o outro. De eu dizer para a Patrícia assim, poxa, não gostei disso que você falou. Ou o contrário, né? Poxa, obrigado porque você está me dando força, né? Nesse momento. É importante que essas coisas sejam verbalizadas. Então,
assim, para tudo aquilo que a gente conversou, né, nesse momento que a gente tá gravando aqui, né? Para que isso tudo aconteça, é importante que a gente converse sobre a nossa união, converse sobre os nossos objetivos, o meu, ele fale do dele, converse sobre a nossa santidade, a nossa visão de espiritualidade, de busca, né, de orações. A gente precisa falar, né? E o falar não é só, como o Guilherme falou, não é só falar da boca para fora, não é só falar superficialmente, mas é se abrir mesmo. Para que ele me conheça, além das minhas atitudes, eu tenho que mostrar o que se passa na minha cabeça, no meu coração, né? O que eu tô sentindo. Às vezes. O que tá se Para, passando com essa cabeça? Então, assim, muitas vezes eu preciso. Às vezes eu não sei demonstrar. Às vezes até o próprio fato de eu estar irritada, né? Às vezes eu conversar também é nesse sentido. Eu não sei o que está acontecendo, não sei por que está me irritando, mas está me irritando. Então, assim, eu preciso falar, eu preciso ser sincera, eu preciso ser transparente. E isso com as palavras. E, obviamente, tentar colocar isso no momento adequado, para que as palavras não sejam feridas, não gerem feridas, né? Não sejam alfinetadas, sejam realmente uma conversa, um demonstrar com carinho, mesmo que seja algo que não seja tão agradável, mas tem que ser colocado com carinho, com seriedade, e a outra pessoa também tem que entender, tem que aceitar, tem que conversar, né? Ou buscar fazer isso com maturidade, com seriedade, com amor principalmente, né? A gente, assim, hoje em dia, né, esse papo de empresas, de coaches, administrações, etc. A comunicação talvez seja um dos pontos mais críticos de qualquer empresa, né, de qualquer relação de trabalho, de qualquer, mesmo relação pastoral. Então é imprescindível que haja comunicação dentro do casal, né? Se a gente, por exemplo, eu verbalizei alguma coisa, uma ideia, se isso não foi entendido pela Patrícia, no final das contas, isso vai gerar um ruído, né? Isso vai gerar um atrito, porque eu pensei numa coisa, achei que falei isso é comum acontecer entre a gente. Eu achei que falei isso, ela entendeu outra coisa e achou que era aquilo, e quando a gente está remando, eu estou achando que eu estou indo pro sul, ela tá querendo ir pro leste. Né? Então a gente tem que esse diálogo ele tem que estar sempre afinado, a gente tem que estar sempre buscando isso para que a gente continue remando do mesmo lado. E é importante também, no nosso ponto de vista, que a gente busca sempre preservar é a privacidade, né? Então, assim, eu já conversei muito isso com ele, que nós vemos até às vezes outros casais de amigos falando, não na intenção de expor o outro numa roda e tal, mas às vezes acontece de colocar uma situação que os dois estavam falando, ou de ficar valorizando ou diminuindo, até humilhando a outra pessoa. Enfim, isso a gente não gosta, não acha que isso vai trazer benefício pro casal, sabe? Então a gente preserva muito a intimidade, no sentido de que quando eu falo, eu me abro, eu coloco esse diálogo transparente para ele, eu espero sinceramente que ele realmente guarde isso como um segredo nosso, que isso é um conhecimento nosso. Eu preciso ter confiança de que tudo que eu vou falar para ele não vai virar um deboche, não vai virar, sei lá, uma humilhação, não vai virar uma exposição desnecessária. Então a gente procura muito preservar isso. Isso é importante no nosso ponto de vista, né? Então por isso que a gente trouxe isso para vocês também. É muito importante preservar essa intimidade do casal, né? Bom, juntando tudo isso, a gente encontra Deus, né? Deus, ele deve ser o alicerce da nossa vida, assim, aquela história do construir a casa sobre a rocha, né, e não sobre a areia. Essa rocha, esse alicerce, deve ser Deus. Então, se a gente
tem o diálogo, né? Esse diálogo deve ser a três, né? Deve ser eu com a Patrícia e nós dois com Deus. Se a gente tem que estar unido, a gente tem que estar unido, mas quem nos une é Deus, né? O nosso encontro deve acontecer eu com ela e nós dois com Deus, né? Então Deus tem que ser a grande meta disso, né? Se a gente deixa Deus de fora dessa equação, essa equação não se completa. Pra gente, assim, né, Deus é o início e o fim. Então, quando a gente recebeu o sacramento do matrimônio, ali Deus iniciou na nossa vida conjugal, né? Junto conosco, bem no princípio, no nascimento da nossa união conjugal. E Deus é o fim, quer dizer, o objetivo, é a nossa meta de caminhada. Então, nós sentimos essa necessidade na nossa vida de dar esse espaço, essa prioridade para Deus, né, nas nossas orações, fazendo nossas orações, no serviço da igreja, que a gente tem essa necessidade de fazer, de participar dos movimentos para trabalhar o nosso serviço, para estar à disposição, para servir o próximo, mas em casal. É legal destacar, gente, assim, que a gente falando, parece que a gente consegue, a gente está o tempo todo bem pra caramba, a gente está o tempo todo... Não é isso. A gente busca isso, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente tropeça, né? Essa nossa busca por Deus, ela é o tempo todo. De vez em quando a gente dá uns mole na vida. Então a gente perde isso. Mas é importante que a gente tenha isso como meta para que a gente consiga retomar, né? Então essa é a grande jogada. E como eu coloquei, né, anteriormente, assim, o fato da gente estar sempre em conversa, dialogando, conversando, trocando as palavras, os carinhos, né, isso faz com que a gente se conheça cada vez mais, que a gente confie um no outro cada vez mais, e colocando Deus na nossa vida, a gente consegue passar por muitas barreiras, muitos obstáculos, de uma forma mais forte, menos turbulenta. As soluções elas vêm com mais facilidade na nossa cabeça, na discussão, a gente consegue se entender, né? Então, não é fácil, realmente não é fácil, mas eu percebo assim que a gente não tem, olhando a nossa vida, né, a gente consegue não guardar mágoa um do outro, a gente consegue não ter grandes crises, coisas que ficam magoando o coração, que a gente fica soltando um pro outro. Não existe isso entre a gente. Ou melhor, a gente procura de fato que isso não exista, né? Conversando e orando juntos para que a nossa vida seja realmente suave, seja uma caminhada de amor, seja uma caminhada muito forte na direção de Deus mesmo, do companheirismo com Deus junto com a gente. E na nossa família, obviamente. Isso aí. Pessoal, é isso. Espero que essa nossa conversa possa ter acrescentado alguma coisa para você que está ouvindo. Pedimos que vocês continuem rezando por nós, né? Para que a gente consiga manter essa ideia que a gente trouxe para vocês, né? E é isso. Desejamos que vocês sejam muito felizes também no matrimônio de vocês e que vocês consigam ter muita sintonia, dialogar e colocar Deus na vida de vocês também, que vocês vão perceber que vale muito a pena, tá? É isso aí. Beijos e abraços a todos. Gente.